noite, irmãos. Vamos se assentar. A gente dá início ao nosso culto nessa noite. Eu só queria deixar um recado só. Esses dias atrás nasceu Pedro Henrique, é isso? É, né? Não precisa nem falar de quem que é filho, né? A cara dele, ó, parece um farol de milha, iluminado até, né? Então, louvamos a Deus pela chegada aí do Pedro Henrique. Irmãos, abram suas Bíblias lá em Mateus 28. Amém? A partir do versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei o que buscais. Sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Esse é a base da nossa crença, que Jesus Cristo ressuscitou, que está vivo, que se estamos aqui hoje é porque Ele ressuscitou e não ficou morto como outros deuses por aí. E podemos ver os seus sepulcros, podemos ver os seus ossos, não é? Mas esse não, esse está vivo e está presente no nosso meio, amém? Quem crê nisso? Amém? Jesus Cristo está presente no nosso meio. Através do seu Santo Espírito, Ele está presente no nosso meio. E nos dá a certeza e a alegria de sabermos que um dia nós estaremos todos juntos na eternidade com o Pai. Por isso, até lá, nós vamos nos reunindo aqui embaixo mesmo, e louvando e bendizendo esse Deus. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. A entrar na presença desse Deus maravilhoso, a exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, esquecendo de tudo que possa estar te preocupando nesse momento. Entrega lá nos pés da cruz aquilo que está atormentando a tua vida nesse momento. E dispõe no teu coração a adorar esse Deus maravilhoso. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque todas as tuas promessas, Senhor Deus de livramento, suas promessas de bênçãos, Senhor Deus, da vinda de Cristo Jesus, se cumpriram. E hoje estamos aqui para adorar e bendizer ao Senhor, porque acreditamos nessa verdade, Senhor Deus, porque colocamos em nosso coração essa verdade, Senhor Deus. Então nós queremos agradecer ao Senhor e bendizer ao Senhor nessa noite.
O Senhor que conhece os nossos corações, ó Pai. Sabe o que que está nos angustiando, Senhor Deus, que está nos fazendo sofrer. Derrama do teu bálsamo, Senhor Deus, sobre os nossos corações. E que a unção do teu Espírito, Senhor Deus, nos dê a força necessária para esquecermos do mundo lá fora nesse momento. E dispomos em nosso coração a adorar somente ao Senhor. E entrar na tua presença, Senhor Deus, através do teu Espírito. Assim nós entregamos esses momentos diante do teu altar, em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças vão subir? Então as crianças até 9 anos podem subir. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que nosso Senhor Jesus ressuscitou. Eu convido você a ficar em pé nessa hora e junto conosco louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, o véu do templo foi rasgado e nos deu acesso àquele lugar santíssimo, né? Que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano e tinha que passar por um processo de purificação para poder entrar naquele lugar onde era considerado a presença de Deus, onde Deus se manifestava. E hoje nós estamos neste lugar, porque o Espírito Santo habita no nosso coração. Não existe mais um sacerdote que entre por você, que fale ao seu coração, que fale a você as palavras de Deus. Deus fala direto com cada um de nós. Fala através da palavra, fala nos nossos corações. Feche os seus olhos agora. Lembre-se que você está diante do Santo dos Santos, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, declaramos a tua santidade. Declaramos, ó Deus, que nos maravilhamos na tua presença e te agradecemos por poder estar tão perto do Senhor, por estar contigo, por poder levantar as nossas mãos, por poder abrir os nossos lábios e falar ao Senhor, e saber que o Senhor nos ouve, saber que o Senhor nos escuta, saber que o Senhor recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso culto, a nossa adoração a Ti. Que os nossos corações todos estejam prostrados diante da Tua presença, Senhor, e curvados em sinal de rendição e de total adoração ao Senhor, que é o nosso Rei e o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, Jesus. Tu és santo, 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 digno de ser adorado. De adoração.
Senhor. És tu, ó Deus, a única razão da nossa adoração, a única razão do nosso louvor, a única razão de estarmos aqui neste lugar em comunhão contigo, ó Deus, levantando as nossas mãos e cantando e prostrando os nossos corações diante de ti, só por ti, Senhor, para ti. Aleluia, És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. No fim te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que eu devo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Erga bem alta a sua mão. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Declara, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aplauda o Senhor, que Ele é digno. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que, com o coração quebrantado, buscam sempre obedecer ao Senhor, adorá-lo, louvá-lo e obedecê-lo, caminham juntos. Deixar de lado aquilo que nós sabemos que o Senhor não gosta, aquilo que Ele não aprova. Às vezes nós caminhamos por lugares ou fazemos coisas que todo mundo faz, que não é escândalo para ninguém, mas o nosso coração, olhando na palavra de Deus, a gente sabe que aquilo não agrada ao Senhor. Então deixar de lado as coisas do mundo, viver em santidade, separado do mundo, em obediência a Deus, obedecendo aquilo que Ele fala no seu coração. Essa é a verdadeira adoração. São esses que Ele procura, e são nessas pessoas que Ele se alegra, que Ele se satisfaz.
Que o Senhor possa encontrar em você um coração que o obedece, um coração que busca conhecê-lo cada dia mais, que deseja agradá-lo. Quem deseja agradar ao Senhor, obedece ao Senhor e cumpre o chamado dele. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos
átrios, ó Pai, rendendo louvores a Ti, rendendo ações de graças ao Senhor. Porque, ó Deus, quando estamos na Tua presença, nada mais importa. As nossas preocupações, os nossos problemas são tão pequenos diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, da Tua majestade, e diante da alegria e da paz que o Senhor traz nos nossos corações. Deus, quando estamos na Tua presença e quando olhamos para o Senhor, não importa, Senhor, se há tempestade, se ventos fortes tentam nos derrubar. Não importa, Senhor, se estamos andando em lugares escuros. Não importa, Deus, se há um mar que temos que atravessar e não sabemos como. Porque a alegria do Senhor nos nossos corações, o canto de vitória que nós temos, que o Senhor Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos com Ele, porque assim diz a Tua palavra. A certeza que Teu Espírito Santo sela nos nossos corações. Isso tudo, Senhor, nos faz andar sorrindo, nos faz andar cantando e louvando a Deus, independente da circunstância, independente da situação que estamos vivendo. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus. E louvado seja o Senhor. Deus, que o mundo possa conhecer essa alegria. Que o mundo possa conhecer, ó Deus, através de nós, o Teu amor, a Tua paz, a Tua salvação, Senhor. Porque só em Ti há salvação, Senhor. Usa as nossas vidas, que possamos ser luzeiros neste mundo e fazermos realmente a diferença onde quer que estejamos, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. Usa as nossas vidas, que possamos lá fora transmitir a Tua luz e o Teu amor, Jesus. Amém. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que ao mundo eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter agora um momento, podermos apresentar a nossa vida a Jesus. Eu quero convidar você a chegar aqui à frente, aos pés da cruz. Abra seu coração e fala. Fala com Jesus. Não tenha vergonha. Tem um versículo aqui em Isaías 26, capítulo 26, versículo 4. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós precisamos continuar confiando. Aí você talvez vai falar: puxa vida, eu já estou cansado de vir aos pés da cruz e Deus não está me respondendo. Continue vindo. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Pai, nós queremos Te louvar por este momento, que mais uma vez podemos chegar aos pés da cruz. Obrigado, Deus, porque mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, nós podemos chegar a Ti, podemos dizer: ó Deus, perdoa-me, perdoa o meu erro. Sei que eu errei, estou arrependido. Limpa, ó Deus, o meu coração. Quero estar limpo diante dos Teus pés. Quero sentir a Tua presença nesta noite, meu Pai. O Teu poder agir no nosso meio. Pai, mesmo que sejamos tão pequenos, temos tão pouca fé, nós cremos num Deus do impossível. Aquilo que não conseguimos talvez enxergar neste momento, talvez não conseguimos nem entender, nós cremos que o Senhor pode fazer. E o Senhor está fazendo. Nós estamos certos que o Senhor está no nosso meio, através do Espírito Santo, e Ele está operando nas nossas vidas neste momento. O Senhor conhece esses que estão enfermos, esses que precisam de uma cura total, fisicamente, meu Pai, esses que estão em hospitais, meu Pai, à beira da morte. Ó Deus, o Senhor conhece, e sei que o Senhor também está lá. Faça, Deus, algo que só o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor tem o melhor caminho. Nós cremos que o Senhor tem a melhor saída para cada momento da nossa vida. E por isso, ó Deus, nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos cada dia viver com mais intimidade com o Senhor, porque o Senhor nos guia, nos mostra o caminho, nos mostra o que devemos fazer ou como devemos agir. E nós queremos viver nesta dependência, meu Pai. Nós precisamos aprender a viver contigo. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos. Ajude esses, ó Deus, que estão fracos espiritualmente, que precisam, ó Deus, talvez de um irmão, de uma irmã mais próxima. Mostre, ó Deus, este irmão, aquela irmã, que pode estar auxiliando, que pode estar acompanhando. Ó Deus, que o Senhor possa estar usando as nossas vidas neste lugar, nesta igreja, nesta cidade. Tantas pessoas passando por lutas, dificuldades,
pessoas que precisam da tua palavra, pessoas que precisam ouvir o teu evangelho. Ó Deus, ajude para que nós nos possamos soltar as nossas vozes, as nossas línguas, possamos sem medo falar do teu grande amor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheste, o Senhor nos trouxe neste lugar, não por acaso, mas com um objetivo muito maior, é de podermos ser sal e luz nesta terra. Ó Deus, muito obrigado. Podemos estar também intercedendo neste momento pelas nossas famílias. Sei que o inimigo tem agido muitas vezes dos nossos lares, tem feito confusões, mas nós queremos repreender em nome de Jesus, ó Deus, toda ação do inimigo, que toda seta do inimigo, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. E assim, ó Deus, que os nossos lares possam continuar sendo abençoados pelo Senhor, que haja, Deus, paz, harmonia entre pais e filhos, filhos e pais. Assim, ó Deus, possamos realmente viver um cristianismo autêntico, meu Pai. Possamos ser um exemplo, famílias que representam o teu nome nesta cidade, neste lugar. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor também conhece os nossos trabalhos no dia a dia. Tu sabes, ó Deus, as dificuldades de empregos. Abra, ó Deus, a porta do emprego para aquele irmão, para aquela irmã que precisa. O Senhor possa estar abençoando nesta área, ó Deus, das finanças, meu Pai. Possamos honrar com aquilo que temos assumido, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de cada detalhe nas nossas vidas. E assim, ó Deus, nós oramos agradecidos em teu nome. Amém, Jesus. Amém. Continue confiando no Senhor, e Ele há de fazer o melhor. Amém. Você que trouxe o seu dízimo ou trouxe uma oferta hoje ao Senhor, enquanto nós cantamos a próxima música, você pode trazer ao gasofilácio. Virás.
deixa a tua glória refletir em nós. Santo Espírito, sacia nossa sede outra vez. Deixa a tua glória refletir em nós. Santo Espírito, sacia nossa sede outra Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, porque nós podemos declarar que o Senhor voltará. Obrigada porque podemos falar diretamente contigo. Ó Senhor, obrigada pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas aqui, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória eles foram trazidos. Porque os teus servos foram fiéis, estão trazendo ao Senhor aquilo que é teu, trazendo ao Senhor uma oferta para te agradecer, uma oferta de graça, Senhor, a ti. Usa, Senhor, as nossas vidas. Faz, Senhor, refletir o teu brilho em nós, ó Deus. E que o teu Espírito Santo possa saciar a nossa sede, possa nos alimentar a cada dia, fortalecer cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os adolescentes vão subir, vão. Nós tivemos aí na sexta, no sábado e hoje de manhã, né? Nosso retiro de famílias, na verdade, nem foi de casais, mas de famílias, né? E foi o que, irmãos? Não é? Então, se quer saber o que quer dizer isso, vá no próximo, aí você fica sabendo como é que é, né? Vamos usar uma técnica aí que uns grupos usam. Não é? Então, mas foi muito bom, foi gostoso, foi um tempo agradável junto com os irmãos. Enfim, fica aí o convite para o próximo demonstrarem conosco. Não é? Nós lemos no início sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus Cristo não ficou lá no túmulo. Ele saiu do túmulo, não é? Mas não como a gente vê no filme hoje em dia, né? Aqueles, como é que chama lá? Mortos-vivos lá, né? Então, não, ele saiu vivo mesmo, não é? Vivo mesmo, até comeu com os discípulos depois, esteve junto com os discípulos depois, né? Um duvidou um pouco, ele falou, tá aqui, ó, dá uma olhada aí, quer pôr o dedo aí? Põe o dedo aí para você ver o furo. Bom, e Jesus Cristo recebeu como homem a vida eterna, né? E essa é a beleza, uma das belezas da nossa crença, é que Jesus Cristo mostrou a todos que ele estava vivo, né? Que ele ressuscitou, e que aquilo que havia sido dito através dos profetas, e mesmo por ele, aconteceu, né? Aconteceu. Irmãos, isso é que nós precisamos falar para as pessoas. Jesus Cristo é vivo, é presente, quer estar na nossa vida, né? Quer estar junto com nós. Esse deve ser
o tema da nossa palavra. Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo faz um monte de coisa. Mas, irmão, o principal é que Ele ressuscitou e assim como Ele, nós podemos também. Nós podemos também. Mas algo interessante é que antes de ressuscitar, Ele precisou morrer, né? E Ele morreu por quê? Em obediência ao Pai. Em obediência ao Pai. E eu queria ler um texto que está lá em Marcos 15, que narra então como é que foi essa morte de Jesus. Os irmãos já sabem, né, desse fato, mas é bom a gente sempre lembrar, isso tem que estar bem vivo no nosso coração, lembrando que a vitória veio, mas antes teve algumas coisas que Jesus precisou fazer, e Ele morreu na cruz. Então diz lá em Marcos 15, a partir do versículo 1, talvez você vai falar, poxa, mas eu já sei disso, mas é só para você lembrar, né? E se alguém perguntar a razão da sua fé, você fala, olha, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Você quer ver? Vamos lá em Marcos 15, vamos lá em Mateus 28 e assim por diante. Então, como nós estamos falando de fazermos discípulos, é bom a gente saber dessas coisas. Bom, então diz o seguinte: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todos, o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou-se Pilatos a interrogá-lo: nada respondestes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídios. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lo haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então desse a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levavam Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes, lançando-lhe sorte para saber o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava na epígrafe a sua acusação: rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz:
com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu em beber uma esponja com vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de baixo, do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, além dessas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. E ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde foi posto. Isso narra a morte de Jesus. E por que Jesus morreu? Qual foi a necessidade dele morrer? Por que Jesus teve que morrer? Porque foi a vontade de Deus, em primeiro lugar. Mas qual foi o propósito dessa morte? Vamos lá, irmãos. Se alguém pergunta para vocês no meio da rua, por que Jesus morreu? Oi? Para pagar os pecados, porque assim Deus havia determinado. E simplesmente. E acabou. Não é? Essa era a vontade do Pai. Esse foi o desejo de Deus. E assim aconteceu. E nós cremos nisso pela fé. Pela fé. Simplesmente também. Não temos nenhum documento assinado de que, crendo nisso, nessa verdade, nós estaremos entrando no céu, e assim por diante. Nós cremos pela fé. E assim nós temos que pregar pela fé que Jesus Cristo vai voltar um dia. E assim como se cumpriu tudo aquilo que se dizia dele com relação à sua vinda e à sua morte, assim vai acontecer com o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. E até lá nós estamos aqui nessa terra com o propósito de levar a mensagem do Evangelho a pessoas que ainda não conhecem. Mas é sempre difícil. E nesse versículo aqui nós vemos algumas reações de pessoas que estavam ali conforme com relação à morte de Jesus, né? E eu queria prestar atenção em algumas delas e pensar um pouco sobre algumas delas. Marcos 15, 24, irmãos. Diz:
Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria a cada um. Ali estão os soldados. Eles não estavam nem aí com o que estava acontecendo. Eles não estavam nem aí com aquilo tudo. Eles estavam se divertindo. Eles estavam se divertindo ali, com aquela morte, com aquele sofrimento. Já tinham feito aquilo tantas vezes, né? Já estavam tão acostumados a desprezar as pessoas que ali chegavam diante deles para serem crucificadas. E estavam, podemos até dizer que eles estavam tão acostumados a simplesmente obedecer aquilo que lhe mandavam dizer, sem pensar naquilo que eles deviam fazer, que eles simplesmente fizeram aquilo tudo, jogaram sorte sobre as roupas de Jesus. Não é que as roupas de Jesus eram de marca, né? Mas naquela época essas coisas, tudo era de marca, né? Então, as roupas todas eram de marca, eram coisas difíceis de se fazer. Não é que nem hoje, né? Que se tem de tonelada aí. Naquela época a coisa era um pouco mais complicada. Eles estavam preocupados com isso. Não queriam nem saber de quem é que estava na frente deles. Simplesmente mandaram matar esse homem aqui. Então vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos fazer isso aí. Então lançaram sorte, levaram ele lá para o pretório, o coroaram com espinho e simplesmente foram fazendo as coisas sem prestar atenção em nada. Para eles, o legado da cruz ali, sabe o que era? Não era o pagamento do pecado deles. Eram as roupas que eles estavam repartindo naquela hora. Simplesmente isso aí. Simplesmente isso aí. No versículo 31 e 32, nós vemos mais um grupo de pessoas aí. Diz: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. O orgulho religioso daqueles homens, né? E o convencimento de que eles sabiam o caminho até Deus, também não os fez enxergar quem é que estava à frente deles. Interessante que ainda eles falam: olha, se você realmente é o Jesus, então desce da cruz aí e para que possamos ver e creiamos. Mas se a gente for voltar para trás e ver tudo aquilo que Jesus Cristo fez, né? No tempo em que ele, desde quando ele iniciou seu ministério até agora, quando ele chega na cruz, quantos milagres ele fez, né? Quanta coisa ele ensinou, tudo aquilo que ele demonstrou, não tinha porquê esses homens não crerem também. E agora eles estão pedindo uma prova. Uma prova. E também vamos encontrar pessoas que querem sempre uma prova. Porque na verdade eles querem sempre arrumar uma desculpa para não acreditar naquilo que eles têm que acreditar. Porque estão fechados em si mesmos, no seu orgulho, no seu jeito de ser, e acabou. Então, os líderes religiosos que não eram líderes de religiões pagãs, entendam bem, eram líderes da religião que esperava o Messias. Como a religião pode nos enganar, irmãos? Como a interpretação errada daquilo que está escrito pode nos enganar? Esses homens manipulavam a palavra de Deus existente para benefício próprio, para si mesmo, para viverem de acordo com aquilo que eles queriam. E se de fato aceitassem toda esse ensinamento de Jesus, eles teriam que falar que nem Paulo. O que Paulo falou? Todo esse meu conhecimento é nada comparado agora ao que representa eu saber
que Jesus Cristo é meu Salvador. E deixar de lado toda a sua pompa e tudo aquilo que uma liderança muitas vezes religiosa tem. Uma liderança religiosa tem. Então esses homens também estão diante do Criador, diante do Salvador, e não conseguem entender. Não é? Eram os doutores da lei, os mestres da lei. Aqueles que entendiam tudo da lei de Deus. Mas o coração completamente fechado para as verdades da lei. Havia um conhecimento intelectual da lei, mas nenhum conhecimento espiritual da lei. O coração deles era fechado. Era fechado. Então arrumaram desculpa, não pode vir nenhum profeta da onde Jesus veio, que pode vir de bom de lá. Não é? Ele expulsa demônio porque ele é um demônio, né? Ele é um representante de demônio. E cada atitude que Jesus tinha, cada milagre que Jesus fez, eles acharam uma desculpa. Então, quero entender também que, sim, nós devemos buscar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Mas, irmão, se a pessoa não quer entender, não há milagre que faça entender. Porque esses homens não queriam entender, né? Eles estavam ali zombando de Jesus, né? Estavam tirando sarro de Jesus ali no pé da cruz. O homem morrendo, crucificado, e eles ali zombando. Desce daí, vamos ver. Desce daí, vamos ver. E nós vamos encontrar com pessoas também que se julgam entendidos religiosamente. Isso é um grande mal, né, da humanidade, porque ela tem a necessidade o ser humano tem uma necessidade dentro de si de adorar a Deus. Então ele busca através daquilo que ele quer adorar um Deus que ele acaba criando, ele acaba inventando, mas se fecha para o verdadeiro Deus. Então por isso existem tantas religiões por aí, né? Não existe no mundo um povo que não esteja ligado ao mundo espiritual de alguma maneira. Estão sempre ligados de alguma maneira. E sempre aqueles que estão acima, né? Porque todo aquele povo que estava atrás, que se a gente vê aqui no versículo 29, diz: os que iam passando bracenavam deles, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo os principais, né? Todo esse povo estava sendo induzido por essa liderança, né? E Jesus foi crucificado porque essa liderança induziu. Óbvio, o plano de Deus ia se cumprir, né? Enfim, na vida de Jesus. Mas aqueles que estão à frente são os mais difíceis, porque eles não querem realmente perder aquela posição que eles têm. Né? Então esses homens olham para Jesus, deviam reconhecer Jesus, viram os milagres de Jesus, foram confrontados com as palavras de Jesus, mas mente e coração completamente fechado, né? Completamente fechado. E não só eles, mas levaram a muitos a terem a mesma atitude. A mesma atitude. Bom, e depois, versículo 12 ao 15, nós temos outra turminha aí que também não é fácil, né? Então diz aí: mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fazes ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou a Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os líderes religiosos rejeitaram Jesus, e agora nós temos os líderes políticos, né?
o governador romano, Pôncio Pilatos, ele, o que ele fez? Também rejeitou Jesus do jeito dele, querendo agradar o povo, querendo agradar todo mundo. Porque é assim. Não vão dizer que todo político é assim, mas não é aquele que gosta de politicagem, ele vai fazer isso, querendo agradar. E Pilatos estão querendo agradar aí a população, usando de algo que eles faziam sempre, que era dar liberdade a um preso, né? Interessante que ele fala: olha, quem que vocês querem? O rei dos judeus? Vocês querem que eu liberte? A gente pode pensar, ele só falou isso humanamente, né? Mas eu creio que quando ele diz, né? Que farei então desses a quem chamais o rei dos judeus? Ele estava induzindo também ao povo a dizer: crucificam. Porque ele sabia muito bem, né? Porque ele era um bom conhecedor das causas judaicas, esse homem. Ele sabia muito bem que isso trazia uma ira tão grande do coração dos judeus, que ele não ia ter outra resposta. Ele não ia ter outra resposta. Então nós vemos aí esse homem querendo agradar todo mundo, e para agradar todo mundo, né, ele então manda crucificar Jesus. Por quê? Porque o desejo dele era agradar todo mundo. Bom, nós vimos aí 3 reações diante daquilo que estava acontecendo, né? Temos aí os soldados que estavam mais preocupados e ocupados com aquilo que eles iam tirar daquele momento, das vestes de Jesus e assim por diante, não é? Nós vemos aí os homens justos da época, porque eram os líderes religiosos, eram os homens justos da época, que também rejeitaram Jesus. E vemos um terceiro grupo, que são os covardes, que é o Pôncio Pilatos, que não quis enfrentar, mesmo sabendo que ele não tinha do que acusar Jesus, que aquele povo não tinha do que acusar Jesus. Mesmo sabendo disso, e sabendo que toda a trama, né, que havia por detrás, porque se é uma coisa que Pilatos sabia, era como funcionava toda a questão judaica. Isso ele sabia muito bem. Ele sabia muito bem. Então, covardemente, ele rejeita a Jesus. Mas tem mais uma reação aí, que está lá em Marcos 15, 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aquele que talvez menos deveria entender isso, acabou entendendo. E crendo, e reconhecendo que aquele que estava sendo crucificado era o Filho de Deus, não é? Deixa eu ler um texto que eu escrevi aqui, que diz: o que devemos ver quando olhamos para o que acontece na cruz? Podemos reconhecer que Jesus está falando a verdade, que ele é mesmo o Filho de Deus, e que sua morte foi o plano maravilhoso de Deus para nos resgatar do pecado. Ele mesmo disse, falou: olha, eu tenho que passar por isso, eu tenho que chegar a isso, eu tenho que morrer na cruz por vocês. Ele mesmo diz sobre essas coisas. E esse homem que estava ali, ao ver Jesus expirar, de uma maneira ou de outra, talvez por não estar com o coração e a mente fechada, ele consegue então aceitar essa verdade e reconhecer que aquele era o Filho de Deus que estava morrendo na cruz. Irmãos, a palavra que temos que dizer às pessoas do mundo aí fora é isso: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou.
mostrando que todo aquele que entregar a sua vida a Jesus também vai ressuscitar um dia e vai estar com o Pai na vida eterna. Não precisamos falar mais nada. Mais nada. Há pessoas que não estão nem aí, estão preocupadas com outras coisas e não vão querer saber de nada. Há pessoas que se acham justas demais. Não é? Há aqueles que se acovardam porque tem que deixar algumas coisas e não querem enfrentar. Enfim. Depois de Jesus Cristo ter passado todo esse tempo, esses homens todos terem acompanhado de perto ou de longe todos os acontecimentos, né, na vida de Jesus, tiveram essa maneira de agir. Simplesmente nada. Vai acontecer hoje. Mas vamos nos calar? Não, vamos continuar falando. Vamos continuar mostrando. Mas vamos dizer para elas: olha, você talvez esteja sendo covarde. Você talvez esteja sendo aí, se achando justo demais. Vamos mostrar para as pessoas essa verdade. Nada mais do que isso. Com todo amor, com todo carinho. Mas vamos mostrar essa verdade para as pessoas. Vamos encontrar esses tipos de pessoas. Mas também vamos encontrar os centuriões da vida, né? E outros que reconheceram que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E através desse reconhecimento passaram a ter a vida eterna. Simples. Pregar o Evangelho, irmãos, é simples. Precisa mais do que isso? Precisa mais do que dizermos a verdade? Não. Nós não somos chamados para qualquer outra coisa, simplesmente para mostrar essa verdade. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz para pagar os seus pecados. Todos os seus pecados já foram pagos. Larga a mão de ser covarde, larga a mão de ser medo e aceita essa verdade no teu coração e pronto. E acabou. E acabou. Então, pergunta: é difícil pregar o Evangelho? Não. Só falar isso. O que as pessoas vão fazer com aquilo que nós estamos dando para elas já não nos pertence mais. Nós podemos continuar orando, pedir para Deus abençoar a vida dessas pessoas. Mas olha, homens que andaram e viram Jesus ali, falaram com ele tete a tete, rejeitaram. Mas nem por isso Jesus Cristo deixou, e ele sabia que eles iam continuar rejeitando, nem por isso ele deixou de chegar até a cruz. Então, vamos continuar. Falei para o fulano, não quis, tá bom, vou falar para Cicrano. Cicrano não quis também, vou falar para Beltrano. Beltrano aceitou, amém, vou falar para outro e assim por diante. Mas falem isso, porque é isso que as pessoas precisam ouvir. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Só isso. Só isso. Não coloque mais nada, não acrescente mais nada. Vocês devem ter estudado isso aí nos grupos. Não acrescente mais nada na palavra de Deus. Só fale isso. Jesus Cristo morreu por você. E Jesus Cristo morreu por você, amém? Você aceitou essa verdade? Então você pode ser um testemunha. Você pode testemunhar. Não é isso que Jesus nos convida a ser, testemunhas? Vamos ser testemunhas. As testemunhas chegam lá e dizem o quê? Olha, eu vi, aconteceu assim, assim, assado. Correto, doutor? Às vezes não, né? Mas olha, aconteceu assim, assim. Olha, aconteceu assim, assim na minha vida. E pronto. Olha, eu
vi essa mensagem, aceitei essa verdade para a minha vida, e hoje eu sou assim e assim por causa disso. Por causa dessa verdade. Só isso nós precisamos falar para as pessoas. Só isso. Nada mais. Eu quero continuar desafiando você a falar somente isso para as pessoas. Somente isso. Sabendo que vai haver sim pessoas que vão rejeitar, porque elas têm medo, porque elas estão preocupadas com outras coisas, porque elas se acham já salvas, justas. Enfim. Mas vai haver muitos centuriões por aí, muitos Cornélios também por aí, que vão dizer: mas que maravilha isso, eu quero. Esse realmente é o Filho de Deus que morreu na cruz por mim. Que Deus abençoe a tua vida, e você possa simplesmente dizer isso, nada mais do que isso. Não force nada. Não force nada. Ore a Deus, coloca a vida da pessoa diante do altar do Senhor e diga essa verdade para a vida dela. Porque a partir do momento que ela tiver isso, as outras coisas vão acontecer na vida dela, boas ou ruins, mas Deus vai estar com ela. Deus vai estar com ela, e é isso que é importante. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja um proclamador dessa verdade, simplesmente, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele morreu na cruz para que você fizesse isso. Para que você fizesse isso. Está conosco o Marcos. Marcos, bem-vindo ao nosso meio, que Deus abençoe. Prazer tê-lo conosco. Sempre que quiser estar conosco, é um prazer. Não é? Tem mais alguém nos visitando? Não. Temos 2 irmãos lá atrás, não é? Que já tem vindo há algum tempo. Estão na frente da irmã Joana ali atrás. Meus queridos, uma boa semana a todos, debaixo da graça e da paz do Senhor. Uma semana em que você possa pregar essa verdade com muita ousadia, com muita sabedoria, para que outras pessoas descansem a eternidade com o Senhor. Amém? Tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.